Vamos lá, vamos em frente, que tema grave, só para começar aqui. Tema grave. Renan Santos tá fazendo de tudo para aparecer, né? Eu tô com o Paulo Figueiredo, né? Ele tem que enfiar uma melancia no esfíncter, né? Para ver se dá um pouquinho mais de resultado, né? Renan Santos ameaçou publicamente de morte Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos. Pausa. Lembra 2013, quando você foi pra rua manifestar contra a Dilma? Aqueles 20 centavos da passagem? Lembra? Aquela foi um protesto que começou pela molecada do PSOL contra aumento de passagem de ônibus, que eles queriam passagem gratuita, aquela porra toda. E o tema na época era, não são pelos 20 centavos. Lembra? Você que tá da época, escreve no chat. Não é apenas pelos 20 centavos, porque o brasileiro se revoltou como um todo com a situação generalizada aí do Brasil de putaria. Putaria. E aí aquilo catapultou, foi todo mundo pra rua. Cara, milhões de pessoas foram pra rua. 30 milhões de pessoas foram pra rua. Aí ele tá dizendo que foi ele que começou aquilo lá. Só se ele era do PSOL. E mesmo assim, ele tem a postura do PSOL. É uma mentira. Você tá vendo um cara que é publicamente um mentiroso. Porque na evolução, não sei se vocês lembram, o brasileiro foi no final do ano, ia pra rua, e tava na rua, e ia lá pra manifestação. A classe política ficou absolutamente perdida naquela época. A imprensa tava perdida, sem saber o que fazer. Aí o Kim Kataguiri, com a turminha lá, resolveu fazer uma caminhada até Brasília, como o Nicolas fez. Ele fez uma caminhada até Brasília. Dizem que foi de carro, mas uns trechos a pé filmado. Não sei, não acompanhei na época. E o cara se apresentou com o grupinho dele como representante dos brasileiros para negociar em Brasília. O Olavo ficou puto na época. Aí começou a chamar de o Kim Catacoquinho, arrombado, não tinha nada que falar com ninguém. Aquilo era para derrubar a República e refundar a República. O brasileiro na rua de um jeito como nunca fez. Ou seja, a semente do MBL foi responsável por interromper o movimento de 2013. Porque chegou em Brasília, foi fazer reunião com Temer, foi fazer reunião com Gilmar Mendes, foi fazer reunião com um monte de gente, pá. Aí a imprensa agora tinha um rosto para perguntar sobre as coisas dos eventos. Aí ele fala que aquela revolução foram eles que fizeram. E aí ele está inventando que o Flávio Bolsonaro interrompeu aquela revolução que é salvar o Brasil. Cara, são 4 segundos de áudio com mais mentiras do que o Lula. Só 4 segundos de áudio. Ó. O Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, a revolução que nós começamos. Sacou? O Flávio Bolsonaro é o traidor da nossa revolução. Não há Lava-Jato, as ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo, tudo foi entregue ao STF. Caralho. Você gosta do Bolsonaro porque o Flávio fez alguma coisa. Que o Flávio Bolsonaro é corrupto, porque é um ladrão, porque ele é um vendilhão, porque ele é um fraco. E o pai dele, que é outro fraco, pra proteger ele, entregou tudo pro STF. Inventaram uma história da cabeça deles aí, né? O Flávio Bolsonaro é um cara que vive na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes salvou ele várias vezes. Ele é grato. É afilhado do Gilmar Mendes. Ó. O Gilmar Mendes. O Flávio Bolsonaro é o cara que acabou com a Lava Toga. Flávio... Caralho, eu não sabia que o Flávio tinha esse poder, cara. O Flávio Bolsonaro acabou com a Lava Toga, mano. O que não faz você ser candidato a presidente, né, cara? O que não faz, agora ele tá recebendo o demérito de várias coisas que eu não sabia que ele tinha esse poder. Flávio Bolsonaro vive fazendo negócio e lobby em Brasília. Ficou multimilionário roubando em Brasília. Flávio Bolsonaro é um ladrão. 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 É isso que o Flávio Bolsonaro é. Um ladrão. Então, é nossa função histórica acabar não apenas
com, vamos dizer, a roubalheira, acabar com a esquerda. Nós vamos acabar com a esquerda. Mas o traíra tem que morrer. Opa! E o traíra é o Flávio Bolsonaro. Ele precisa ser destruído. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Me aguarde, seu vagabundo. Me aguarde. Você e sua volúpia por dinheiro, seu ladrão vagabundo. Você acabou com tudo de bom que estava acontecendo no Brasil. Seu lixo. Eu vou acabar com você. Opa! Você escutou ali, né? Você escutou. Ele tem que morrer. Ok. Aí vem. Pessoal, e ó. Eu pergunto, qual a sua estratégia para ampliar esse potencial? É através de ataques duros e agressivos até, às vezes, como fez recentemente em uma live, dizendo que o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro tem de morrer? É isso mesmo? O senhor não se arrepende dessa fala? Não, porque eu disse que ele tem que morrer politicamente. Ele falou? Foi isso que ele falou? Acabamos de ver. Acabamos de ver. Foi isso que ele falou? Que ele tem que morrer politicamente? Não foi. Não foi isso que ele falou. Cara, o cara é mais mentiroso que o Lula. Ele falou naquela entrevista que a gente mostrou aqui que ele é uma nova direita inspirada em Darcy Ribeiro, que é mais esquerdista que o capeta. Você tá vendo nascer aqui, cara? Esta porra é um fascista. Prontinho, prontinho, prontinho. Ele deve ficar todo úmido quando vê o Mussolini, cara. E eles estão se apresentando como a direita com um perfil fascista. Ou seja, toda essa invenção, espantalho, narrativa que a esquerda fica falando da extrema-direita, a extrema-direita fascista, ele está construindo o personagem para encaixar na narrativa da esquerda. E ele defendeu na entrevista o direito penal do inimigo. Usar o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Jair e os patriotas contra os inimigos deles. Contra quem ele julgar que seja inimigo, desde que seja bandido, desde que seja o Flávio. Ele defende execução, prisão sem lei, sabe? Detenção sem crime. Ele falou que o importante é se livrar dos inimigos. Isso é fascismo. O Perón dizia, aos inimigos, nem a lei. Isso é o direito penal do inimigo. E ele declarou publicamente que ele quer isso. Ele gostou disso, ele quer se apropriar desse poder de Estado. O MBL que se diz antissistema e anti-Estado. Eles querem se apropriar do poder do Estado para usar contra todos os seus inimigos. Fora da lei. Mas é publicamente, não é assim que vou fazer escondidão. Ele declarou o direito penal do inimigo. Mas vamos seguindo. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. O Flávio Bolsonaro é um câncer. Agora é morrer politicamente, né? Agora se cagou. Se cagou. Vou comentar já sobre... Isso chamou a atenção de muita gente, tá? Para a política brasileira. O Flávio Bolsonaro, com seu escândalo da rachadinha, seu envolvimento com milícia, foi o responsável por... Rachadinha, o Ministério Público não encontrou nada. Milícia é narrativa da esquerda. E ele se chama de nova direita... Cara, não é lobo em pele de cordeiro. É lobo em pele de lobo. Ele traz toda a narrativa da esquerda, toda a narrativa aí dessa militância petista, se travestindo como um cara de direita. Cara, isso aqui é um dos movimentos mais perigosos que eu já vi nos últimos anos. Você que tá no MBL aí participando, cheia de boas intenções, que nem tava o pessoal do Novo lá na época do Amoebo. Porra, cara, cai fora desta merda. Fazer o seu pai, o covarde do Jair Bolsonaro, trair a revolução que levou ao poder, a Operação Lava Jato e a esperança das pessoas em acabar com a impunidade no Brasil, e com base nisso fez acordos com o STF, colocou um petista na PGR, que era o Augusto Aras, à época, acabou com a então CPI da Lava Toga, que poderia gerar um pouco de... Cara, o Jair acabou com a CPI da Lava Toga. Qual é o número da CPI? Você tem um registro? Você tem um link da CPI da Lava Toga? Já que ele acabou com a CPI, em que momento que ela foi aberta, né? Não tem nada disso, cara. Só mentira, cara. Checks and balances, né? Freios e contrapesos ao STF,
e tornou o país da impunidade. O Flávio Bolsonaro é um dos responsáveis por isso. Então eu não retiro nada do que eu digo sobre o Flávio Bolsonaro. Eu afirmo e aumento. O Flávio Bolsonaro é um problema para o Brasil. Caralho, o Flávio Bolsonaro é responsável pela criação do Brasil da impunidade. O Flávio Bolsonaro é o chefe do STF, cara. A família Bolsonaro também é um problema para o Brasil. Até porque eles capturaram a esperança de milhões de brasileiros que brigam um país diferente e transformam isso num culto à personalidade do Jair. Cara de que nem toma banho, né, cara? Figura. Cara, esse sujeito perigosíssimo. Aí vem aquilo de cair o cu da bunda, né, cara? Aí, assim, o que o PL fez? Nada. Não fez porra nenhuma. O Flávio tá viajando, né? Mas ele tem advogado aqui, não tem? Ele não tem assessor no gabinete, aquela tal. Cara, ninguém fez porra nenhuma, cara. Ninguém fez nada. Mas zero. Aí o Holliday, cara, o Holliday foi lá fazer a denúncia no Ministério Público Federal. Foi o Holliday. Garoto bom, né, cara? Esse garoto é muito bom, cara. Foi lá fazer a denúncia. Que ele fez parte do movimento do MBL. Caiu fora. Agora, fica aquela questão. Aqui no Brasil, se você disser publicamente que um inimigo político deve morrer, será que isso pode ser enquadrado como uma opinião, como um ato político? Isso tem que ser respeitado pela liberdade de expressão ou pelo direito do deputado de... Se bem que ele não é deputado, então posso pular essa parte. Então, será que isso que ele falou de alguma maneira pode ser enquadrado como opinião? E a resposta é não. O nome disso que ele fez ali é conduta criminosa. Inclusive tem mais do que um crime ali no que ele fez, tá? Tem um monte de coisa ali acontecendo, porque o primeiro problema daquela fala ali é ele ameaçou uma pessoa e no artigo 147 do Código Penal fala lá, se você ameaça alguém por palavra, por escrito, por gesto, e tanto a palavra, quanto o escrito, quanto o gesto, for um indutor, um indicador de que você deseja o mal dessa pessoa, tá? E esse mal é o mal injusto, é o mal grave e tal, é diferente por exemplo, você tá numa operação da Polícia Militar em frente à padaria, que um ladrão sequestrou a velhinha lá, e o comandante da polícia vai lá e manda um sinal pro sniper. Não é um crime de ameaça. Está dentro de um contexto. Tá? Um contexto de justiça, tá salvando a velhinha. Mas isso é feito livremente na sociedade e é um gesto que dá indicativo de desejo de causar o mal injusto, o mal grave, gravíssimo ali, crime de ameaça, tá? E ela ocorre mesmo sem ter contato direto com a pessoa, mesmo ela não estando presente, é por fala pública, foi escrito para isso mesmo, tá? Principalmente chegando no conhecimento da vítima, né? Então é o primeiro crime que ele cometeu. O segundo crime é o seguinte, que até é perigoso, é o famoso apito de cachorro. Quando ele fala o Flávio tem que morrer, tem um monte de Adélio ouvindo por aí, cara. Tem um monte de Adélio escutando. Então quando ele incita publicamente a prática de um crime, quando ele diz que alguém deve morrer, ele está estimulando o homicídio. Ainda que de forma indireta. Ele vai falar, não fui eu não fiz nada. Mas ele está estimulando. Ele não precisa nem apontar quem vai ser o executor. Porque ele está estimulando. E nesse tipo de situação que ele criou aí, esse inclusive é o enquadramento mais comum da incitação ao crime, artigo 286. É só lembrar daquele computador antigo, o PC-XT, começou o XT, depois o 286 ali foi o primeiro, depois 386, 486, 586, lembra? Então, o 286 é o que mais se enquadra nisso que ele fez aí. É o mais comum. Mas tem um outro problema também, que é o artigo que vem logo depois do 286 ou 287, que é a apologia de crime. Que é ele elogia a ideia de que ele deva ser morto, eliminado. Então, a ideia o elogio do matar
ou a justificação da execução política dele. É apologia de crime. Mais um artigo para você enquadrar o cara. Além do que nós vimos ali repletas 138 e 139, que é calúnia, difamação. Ele associou o Flávio a diversos crimes inexistentes, situações que já foram investigadas e nada foi encontrado. E ele faz isso associando com a justificativa da morte. Ele deve morrer por causa disso. Tá lá. Se você pegar a lei preferida do Xandaré, ele se enquadrou lembra da Lei de Segurança Nacional que eles mutaram, tiraram e colocaram na lei contra o Estado Democrático de Direito? Tem um artigo lá também que fala sobre se essa fala estimula violência política, é crime contra o Estado Democrático de Direito. Se essa fala tenta silenciar um opositor, é crime contra o Estado Democrático de Direito, que essa merda não existe, tá? Ou se aquela fala dele legitima a eliminação física de adversários, tá lá no Estado Democrático de Direito, que é o nome da lei, cara. Crime contra o Estado Democrático de Direito, Lei 14.197, 2021 ou 22, por aí. Então, o que ele fez pela Lei 14.197, ela é entendida como tentativa de intimidação política. Quando que isso tem agravante na lei? Quando ela vem de um líder político, de uma autoridade política, de uma figura pública. Tá tudo enquadrado ali. Pessoal do gabinete, pode pegar aqui a live, faz o corte. É de graça, cara. Pode pegar, cara. Só entrar lá. Porque isso não é liberdade de expressão que ele fez. Liberdade de expressão não protege você de fazer ameaça, de incentivar violência. A liberdade de expressão não protege você aqui no Brasil de um discurso que pede a morte de alguém, tá? Isso aí é pacífico no nosso judiciário. Quem deve reagir sobre isso é o Flávio, tem que reagir sobre isso. Tem que registrar boletim de ocorrência, não é o Holliday, é o Flávio que tem que fazer, a equipe dele tem que fazer, o PL que tem que fazer, tem que pedir medidas protetivas agora pro Flávio. Tem que pedir, cara, foi público. O apito de cachorro apitou, cara. Tem que pedir medida protetiva. Tá? O Ministério Público descansado pode agir de ofício nesses casos. Ele pode, principalmente quando é caso público, como foi esse aí, ele pode agir de ofício. Não precisa esperar o Holly, não precisa esperar o Flávio. Pode agir. Qualquer cidadão pode representar o Ministério Público numa situação como essa. Você está me ouvindo aí? É advogado, ou não é, não sei, tem disposição, tem conhecimento, você pode entrar com uma representação no Ministério Público sobre essa situação, tá? Isso aí tem que ser registrado na delegacia de polícia, o Flávio tem que ir na delegacia de polícia, tá? Você tem que pegar os prints, pegar o vídeo, rede social, anexar tudo no processo. E o principal de tudo, que está dormindo em berço esplêndido, é a justiça eleitoral. Porque se essa solicitação de morte de um inimigo, tá, é feito dentro do contexto eleitoral, que é o caso, ele está dando entrevista como candidato à presidência. O discurso, no contexto que ele fez, da maneira que ele fez, no conteúdo que ele fez, tá, na justiça eleitoral, obrigatoriamente tem que gerar sanção eleitoral para o candidato. Inclusive inelegibilidade. Nos casos mais graves. Agora, o que seria um caso mais grave que esse? Você conseguiria imaginar um caso mais grave que esse? De você chegar publicamente e desejar que... É quase como se ele dissesse que um dos planos de meta dele, do governo dele, é matar o Flávio. Eliminar o Flávio. Que ele é culpado de um monte de coisa. Plano de governo do MBL. Matar o Flávio. Aí depois a gente vê o que a gente vai fazer com os nossos inimigos, com o direito penal do inimigo. Bom, tá aí... macetoso, já tá tudo aí limpinho, é só pegar a defesa, seguir para a delegacia mais próxima, entrar com um recurso no Tribunal Eleitoral
para se livrando dessas baratas, cara. Não pode deixar essas baratas circulando, falando essas merda, falando essas besteiras. Não pode deixar. Vai lá, vai atrás da cassação do registro. O partido mal chegou, já começou com crime. Caça essa merda, caça todo mundo. Não vai caçar porque chegou agora, né? Vai atrás do cara lá que falou merda. Tá? É isso aí mesmo. Vou fazer o corte disso depois, bota para circular, você manda pro seu amiguinho emocionado que tá aí apoiando o MBL.